Aleluia. Vou convidar você a acompanhar comigo a leitura de 3 passagens da Palavra de Deus, tá? 3 textos, os 3 estão no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8, para nós começarmos. Se você quiser acompanhar aqui no telão, Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Agora vamos para Atos 2, de 1 a 4, que é o cumprimento dessa palavra de Jesus. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E agora vamos para Atos capítulo 2, de 16 a 21, que diz assim: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. E farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Bem, baseado nessas passagens que acabamos de ler, o tema da mensagem dessa manhã é batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos falar sobre esse tema nessa manhã. Para você que não sabe, nesse mês agora de setembro, e acredito que nós vamos continuar em outubro também, nós estamos falando sobre a igreja do primeiro século, sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica. E se você observar a igreja apostólica, você verá que essa igreja, ela começou debaixo do poder do Espírito Santo. Havia uma promessa de Jesus de que ele derramaria o Espírito Santo sobre a igreja, ele precisava ir aos céus e enviar o Espírito Santo. E a igreja começa nesse momento, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, quando a promessa de Jesus se cumpre, quando a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, é batizada com o Espírito Santo. Eram 120 discípulos nesse momento, eram os 11 discípulos de Jesus, porque Judas já havia se suicidado, mais um grupo de discípulos que Jesus havia deixado. Todos eles estavam reunidos num local, quando de repente o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, línguas de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Essa promessa já havia sido feita inclusive por João Batista. João Batista, que preparou o caminho para o ministério de Jesus, certa vez ele disse assim: eu vos batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correntes das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a promessa de Jesus é batizar os seus discípulos, os seus servos, com o Espírito Santo. E o texto ali, repito, de Atos 2, versículo 1 ao versículo 4, relata a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Quando o Espírito Santo desceu,
pela primeira vez sobre os discípulos de Jesus. Eu quero dizer que ser batizado com o Espírito Santo é você ser imerso na presença de Deus, é você mergulhar no seu rio de poder. E é muito importante nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo para que nós possamos ter vitória contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Então, ser batizado no Espírito Santo é você imergir no Espírito Santo, porque a palavra batismo significa imergir, mergulhar, submergir. Então é mais ou menos assim, irmãos. Eu aceitei Jesus. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em mim. É como se eu estivesse tomando água. Tomei água, a água está em mim. O Espírito Santo está em mim, mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, é como se eu mergulhasse num rio. Agora não é a água que está em mim, eu estou nesse rio. Inclusive Jesus disse: aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, fluirão do seu ventre. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos. Então, quando os discípulos, eles mergulharam nesse rio, eles foram dinamizados no poder de Deus. Aquilo que era difícil se tornou fácil, não porque eles tinham poder, mas porque eles estavam debaixo do poder do Espírito Santo. Inclusive tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que antes do Pentecoste, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois do Pentecoste, eles achavam fácil fazer coisas difíceis. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que ficou com medo de confessar Jesus, agora cheio do Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas se convertem na sua primeira pregação. O cara era tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que eles levavam enfermos e colocavam os enfermos deitados nas ruas para que Pedro passasse e ao menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos, e aonde a sombra de Pedro passava, os enfermos eram curados. Os lenços de Paulo, os aventais de Paulo eram levados sobre os endemoniados, sobre os enfermos, e quando os lenços e aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos e sobre os endemoniados, as pessoas eram curadas e as pessoas eram libertas. Tamanha a unção e o poder de Deus que esses homens experimentaram. Então, meu objetivo aqui, nesta manhã, é que você que ainda não mergulhou nesse rio de poder, seja desafiado a isso, a mergulhar nesse rio de poder. E você que está vivendo uma vida fria, uma vida apática, uma vida morna, que você reavive o dom de Deus que está em você. Porque o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele pode se apagar na nossa vida. Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Então muitas vezes nós estamos apáticos, indiferentes, flertando com o pecado, flertando com o mundo, e aí o Espírito Santo se apaga na nossa vida. É por isso, irmão, que muitas vezes as coisas de Deus se tornam peso para o cristão. Vir na igreja é peso, orar é peso, ler a Bíblia é peso. Claro, o Espírito Santo se apagou na sua vida. Então nós precisamos mergulhar nesse rio de poder. Quem me dera fosses frio ou quente, mas porque é morno, diz o Senhor, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E queridos, a experiência do batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Não era uma dádiva especial para os apóstolos ali do primeiro século, não, é algo para todos aqueles que creem. E aqui nós vemos que a primeira evidência de que esses homens foram cheios do Espírito Santo é que eles começaram a falar em outras línguas. Agora um detalhe aqui, eu quero abrir um parênteses. Essa língua aqui que eles falaram, quando eles foram cheios do Espírito Santo, era um idioma, tá, irmãos? Era um idioma, eles estavam falando idiomas conhecidos das pessoas que estavam ali em Jerusalém. Haviam pessoas de vários lugares do mundo ali naquela festa, na festa de Pentecostes, e eles começaram a falar na língua daquelas pessoas, e as pessoas ouviam na sua própria língua as grandezas de Deus. É como se eu estivesse orando aqui, e de repente eu começo a falar um alemão fluente. Eu não sei falar alemão, mas eu começo a falar um alemão fluente. E sei lá, meu pai,
que conhece de alemão, entende alemão, fala um pouco de alemão, ele recebe essa mensagem diretamente para ele. Então foi esse tipo de experiência que eles tiveram, falando em outras línguas. Mas nós sabemos também que existe uma língua, que é uma língua desconhecida de homens, desconhecida quando nós falamos, e essa língua é para a nossa edificação pessoal. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4, olha só, quando Paulo está falando ali a respeito dos dons, ele vai falar de uma língua que é desconhecida dos homens. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4, ele diz assim: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Então nós vemos aqui uma língua que você fala diretamente com Deus, que você não entende. Em outras passagens diz que a sua mente fica infrutífera, mas isso é para a sua edificação pessoal. E eu creio que todo cristão deve buscar essa experiência no Espírito Santo, de falar em outras línguas, porque quando você fala em outras línguas, você está edificando a si mesmo. Eu mesmo, todos os dias, tiro um tempo para orar em línguas. Quando eu estou orando em línguas, eu não sei o que eu estou falando, a minha mente às vezes está vagando em várias coisas, mas eu estou edificando o meu espírito. E aí eu queria dar aqui o meu testemunho pessoal de como isso aconteceu na minha vida. Eu me converti, queridos, em 1997, tinha 17 anos para 18 anos, num retiro de Páscoa aqui da nossa igreja. Ali eu aceitei Jesus, e a partir dali eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ter ali as minhas experiências com Deus, e em 98 eu tive uma atitude de rendição total ao Senhor. Eu lembro que um dia no meu quarto orando, eu me rendi completamente a Deus, sem nenhuma reserva. Eu tinha um ídolo no meu coração, que era o sonho de ser um profissional, um jogador profissional de futebol. Já jogava há cerca de 4 anos na base do Curitiba, e um dia eu falei: Senhor, se o Senhor não quer que eu seja jogador de futebol, eu renuncio. Me coloco aqui à tua disposição, seja feita a tua vontade, sou 100% teu. A partir dali minha vida mudou. Eu me lembro que em 98, num retiro de carnaval aqui da igreja também, no momento de oração eu me senti cheio do Espírito Santo. Inclusive naquele momento eu não consegui ficar de pé, e a partir dali a fome por Deus aumentou, a fome pela palavra aumentou, a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as tentações foram fáceis de ser vencidas. Aqueles pecados que às vezes eu lutava para vencer, agora eu não precisava mais fazer força, porque não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu comecei a ter um fenômeno. Eu dobrava o joelho para orar, vinha uma língua estranha na minha mente, pequenas palavras estranhas, enfim, que eu não compreendia. E chegou um dia que eu comecei a colocar aquilo para fora, e eu comecei a falar, e aos poucos foram vindo mais linguagens, e a partir dali eu comecei a falar em línguas. Ou seja, quem fala em línguas é você, irmão, O Espírito Santo simplesmente concede aquilo que você vai falar. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que elas acham que o Espírito Santo vai te tomar, vai pegar a tua língua e vai mexer de uma maneira descontrolada. Não, O Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele concede a você o que falar, mas quem fala em línguas é você. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para a igreja nessa manhã é a questão da rendição total. Se você está aqui e você não se rendeu ainda totalmente ao Senhor, hoje é dia, irmão. Hoje é dia de você entregar a sua vida sem reservas, totalmente ao Senhor, porque aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus não quer 99,9% da sua vida, Ele quer 100% da sua vida, e você só vai mergulhar no poder de Deus quando Jesus for tudo para você. E aí sim você vai experimentar coisas poderosas em Deus. Então, como nós recebemos o dom do Espírito Santo? Nós recebemos através da rendição total. Nós recebemos também pela fé no poder de Deus. Nós precisamos crer. Se eu estou falando isso aqui nessa manhã e você está aí,
não acredito nisso que o pastor está falando, isso é balela, isso é conto de fadas. Então, claro que você não vai receber, né? Porque só recebe aquele que crê. A vida cristã é uma vida de fé. Olha só o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Amém? E a continuidade ainda diz: pegarão em serpentes, e se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Então a promessa é para aqueles que crerem. Um outro detalhe aqui é o arrependimento, né? Então Atos capítulo 2, versículo 38, diz que o dom do Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que se arrependem. Olha só, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo, receberão o dom do Espírito Santo, receberão o batismo com o Espírito Santo. Então eu preciso me render completamente, eu preciso crer de todo o coração, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então aqui é um desafio. Se você tem cometido pecados aí deliberados, né? Eu digo deliberados porque todos nós pecamos, nós somos pecadores por natureza. Mas se você está cometendo pecados deliberados, sou uma pessoa maledicente, ingrata, fofoqueira, sou uma pessoa idólatra, gananciosa, avarenta, sou uma pessoa imoral, sou uma pessoa glutona, sou uma pessoa, enfim, né, que faz algo que literalmente desagrada a Deus, mentirosa, orgulhosa, então eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que eu receba o dom do Espírito Santo. Aí eu vou descansar na presença de Deus, amém, queridos? E também, claro, a imposição de mãos, né? Olha só, Atos capítulo 8, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, põe lá para mim, por favor. Atos 8, 17, então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, amém, queridos? Então no final aqui, inclusive, nós queremos orar aí com a igreja, impor as mãos sobre você, para que o dom de Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, para que a chama seja reavivada, para que você volte a queimar pelo Senhor. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos experimentar na nossa vida a manifestação dos dons espirituais, amém? E quando a Bíblia fala a respeito dos dons espirituais, a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. A Bíblia diz que nós não devemos ser negligentes também a respeito dos dons espirituais. A Bíblia diz que nós devemos desejar com zelo os melhores dons, e nós devemos também reavivar aqueles dons que estão morrendo na nossa vida, porque, como eu falei muitas vezes, a chama está se apagando, então nós precisamos reavivar os dons espirituais. E o texto que fala a respeito dos dons espirituais é 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, vai falar sobre 9 dons do Espírito. Olha só, acompanha aqui comigo a palavra de Deus. Diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus quem opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está
sendo dito. Amém? Então aqui nós vemos 9 dons espirituais. Eu quero dizer que os dons espirituais, eles são como ferramentas nas nossas mãos, irmãos. Se nós quisermos trabalhar para Deus de uma maneira eficaz, nós precisamos buscar o dom espiritual. Porque, veja só, a igreja primitiva, ela teve tanto sucesso, por quê? Porque aqueles caras, eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E muitas vezes daí advém o nosso fracasso. Nós estamos tentando fazer a obra de Deus da nossa maneira. Nós estamos tentando fazer aquilo que é espiritual, de maneira humana, de maneira carnal. E não vai dar certo. Então, por isso que eu digo que os dons espirituais são como ferramentas, né? Então, por exemplo, eu gosto de cortar grama, de fazer o jardim na minha casa, né? Queria ter mais tempo até para isso. Mas eu consigo, assim, fazer o serviço de uma maneira adequada, né? Digamos, de uma maneira excelente, porque eu tenho ferramenta, né? Então, o quintal é grande, 10 por 50. Então, eu tenho lá uma roçadeira de 2.000 watts, eu tenho uma podadeira elétrica, eu tenho um soprador de folhas, né? Enfim, né? Então tudo isso me ajuda a fazer o trabalho com mais qualidade e com menos esforço. Agora imagine se eu tivesse só uma enxada, irmão. Vou cortar ali, né, um terreno de 10 por 50 só com uma enxada. O trabalho ia ficar muito mal feito e eu demoraria, sei lá, dias talvez, para terminar esse trabalho. Então veja como a ferramenta facilita a nossa vida. Então os dons espirituais, eles estão à nossa disposição para quê? Para que o trabalho seja feito de uma maneira excelente e também de uma maneira rápida. Às vezes aquela pessoa que nós estamos ali trabalhando anos, às vezes uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma pessoa que flua num desses dons, resolve o problema daquela pessoa de uma maneira imediata. Por quê? Porque a pessoa fluiu num dom espiritual. Se você prestou atenção na leitura desses dons, são 9 dons espirituais. Palavra de sabedoria, que aqui diz conselhos sábios, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, profecias, fé, cura e milagres. Então são 9 dons, os dons espirituais. E esses 9 dons, eles são divididos em 3 grupos: os dons de revelação, os dons de expressão e os dons de poder. Então os 3 primeiros dons são os dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O que é isso, pastor Peter? Então vou falar para vocês, olha só. Palavra de sabedoria é quando você recebe uma sabedoria divina para resolver alguma situação. Muitas vezes nós estamos tentando resolver alguma situação, na nossa força não dá certo, você recebe sabedoria de Deus para resolver aquela situação. Às vezes com uma palavra você resolve aquela situação. É uma habilidade dada por Deus de maneira sobrenatural. Quer ver alguns exemplos bíblicos a respeito disso? Jesus, por exemplo, ele certa vez foi interrogado pelos fariseus, né? E os fariseus chegaram para ele e disseram assim: Senhor, é lícito pagar imposto para César, sim ou não? Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse não, vocês não devem pagar imposto para César, eles jogariam ele contra César, que era o imperador. Mas se ele dissesse não, tem que pagar mesmo, eles iam ficar chateados. Por quê? Porque o imposto que César cobrava, ali o Império Romano cobrava, era muito alto. Então o que Jesus fez? Ele teve uma palavra de sabedoria. Ele disse assim: traga uma moeda aqui para mim. Trouxeram uma moeda. De quem é a gravação? De quem é a imagem nessa moeda? Disseram: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele calou ali os fariseus e aqueles que estavam interrogando ele. Certa vez trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, uma mulher apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés dizia que uma pessoa pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte. Essa era a lei de Moisés. Só que engraçado que só trouxeram a mulher, né? Você vê como que era a cultura da época. E o homem, se foi pego em flagrante adultério, tinha um homem também. Mas o homem não trouxeram. Trouxeram a mulher para Jesus, né? E disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor diz? Era uma pegadinha para Jesus. Se Jesus dissesse: não vamos apedrejar, não, opa, o Senhor está indo contra Moisés. Agora, se ele manda apedrejar, opa, mas você não trouxe um ensinamento novo, aí de graça, de salvação. O que Jesus fez? Em primeiro lugar, ele não se precipitou, irmão.
Então aqui tem uma dica, tá? Quando você estiver diante de uma pergunta difícil, não se precipite em responder. Ele se abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. Até alguns brincam, né, que ele estava escrevendo o nome daqueles homens que já haviam adulterado com ela, né? Aqui é só uma hipótese, tá, irmãos? A Bíblia não diz isso. Mas ele ficou escrevendo com o dedo na terra. E os homens foram insistindo para que ele respondesse. E aí ele levanta e traz uma palavra de sabedoria. Ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Ou seja, só ele poderia atirar uma pedra, né? O único sem pecado ali era ele. Mas ele fala isso para os homens, e aqueles homens olham para aquilo, e aí começam a sair, primeiro os mais velhos, até os mais novos, até que fica só Jesus e a mulher. E aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, então nem eu te condeno, vai e não peques mais, amém? Jesus não passou a mão no pecado dela não, tá, irmão? Não é isso que eu estou dizendo, mas Jesus perdoou aquela mulher. A gente vê aqui que ele teve o quê? Uma palavra de sabedoria. Temos exemplos no Antigo Testamento também, né? Quando Salomão, ele teve uma situação difícil, ele era o rei de Israel, e duas mulheres que moravam numa mesma casa, tinham bebês da mesma idade, elas eram duas prostitutas. Numa noite, uma delas, dormindo, acabou sufocando o filho dela, e o filho dela morreu. E ao acordar de madrugada, viu que o filho estava morto, ela trocou o menino dela morto pelo da companheira vivo, sem a companheira perceber. Quando as duas acordam pela manhã, fica aquela discussão: não, o bebê vivo é meu, você trocou e tal, e ficou aquela discussão. E como elas não chegavam assim num senso comum, levaram essa questão para Salomão. Chegaram para o rei e disseram: aconteceu isso, e uma mulher falava que o bebê era dela, a outra falava que o bebê era dela, e Salomão olhou e disse assim: tá, então você diz que o vivo é teu, você diz que o vivo é teu, então faz o seguinte, chamou um servo dele e falou: pega uma espada, corta o bebê vivo no meio, dá metade para cada uma e está tudo certo. Nesse momento, né, a mãe verdadeira disse: não, deixa o bebê vivo, prefiro o bebê vivo nas mãos da minha companheira. E a outra disse: pode cortar o bebê no meio. Ali Salomão discerniu: o bebê vivo é dessa mulher aqui, porque ela quer que o bebê permaneça vivo. Então ali ele teve sabedoria para resolver essa situação. Então aqui nós vemos o dom de palavra de sabedoria na Bíblia. Esse é o primeiro dom de revelação. Então quantos problemas poderiam ser resolvidos na nossa vida se nós fôssemos cheios do Espírito Santo e fluíssemos no dom de palavra de sabedoria. Também temos a palavra de conhecimento, que é quando a pessoa recebe o conhecimento de algo que seria impossível ela saber humanamente falando, né? Então, por exemplo, vamos ver na Bíblia o dom de palavra de conhecimento. Lembra quando Jesus estava à beira de um poço, ali em Samaria, naquela região de Sicar, e aí veio uma mulher samaritana tirar água, e aí Jesus começa uma conversa com a mulher: dá-me um pouco de beber. Aí a mulher diz: como tu sendo judeu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E aí eles começam uma conversa, né? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E aí a mulher: mas como? O senhor não tem balde, como é que o senhor vai tirar? E aí eles vão conversando, chega uma altura que Jesus diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ela disse assim: eu não tenho marido. Aí vem a palavra de conhecimento. Jesus diz assim: você disse bem que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem que agora você tem não é teu marido, isso você disse com verdade. Nessa hora a mulher: vejo que és profeta. Por quê? Porque Jesus revelou algo da vida dela que seria impossível ele revelar. Ele não conhecia a mulher, foi o primeiro contato que ele teve com a mulher. É como Ananias e Safira, né? Quando ali na igreja primitiva as pessoas, elas eram muito generosas, vendiam propriedades, bens, traziam dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aí Ananias e Safira, um casal de discípulos, vendeu um terreno, pegou metade do dinheiro e trouxe esse dinheiro para os apóstolos, Ananias, né, no caso. Só que ele trouxe o dinheiro como se fosse todo o dinheiro do terreno. Não teria problema nenhum ele vender o terreno, ficar com metade, o dinheiro era dele, e trazer a outra metade para os apóstolos, e dizer: olha, que eu quero doar aqui para a igreja metade do dinheiro do terreno. Mas eles trouxeram a metade do dinheiro dizendo que era tudo,
Por quê? Porque eles queriam ser bem vistos pela comunidade evangélica, pelos irmãos da igreja, né? Olha como eu sou generoso. Quando Ananias, né? Porque ele estava sozinho, quando ele traz aquele dinheiro, Pedro fala assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? O terreno não era teu? O dinheiro não estava na tua mão? Né? Por que você fez isso, cara, mentir para o Espírito Santo, trazendo metade do dinheiro dizendo que é todo? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Sabe o que aconteceu? Era tanto poder de Deus, irmãos, que o cara morreu na hora, cara. Ananias morreu, cara, né? A gente até brinca que se Deus agisse hoje como agia nos dias de Ananias e Safira, toda a igreja ia precisar de um necrotério no porão, né? Ia ter velório todo fim de semana na igreja, né? Aí o que aconteceu? Passou um tempo, Ananias, né, já tinha morrido, já tinha sido sepultado, chegou Safira. Ela não sabia que o marido dela tinha morrido. Chegou lá, Pedro perguntou: por quanto que vocês venderam o terreno? E ela tinha consentido em mentir com o marido. Aí Pedro falou: por que vocês combinaram de mentir para o Espírito Santo? No lugar onde sepultaram o teu marido, vão sepultar você agora. A mulher, morreu também. No mesmo dia, os dois morreram por mentirem ao Espírito Santo. Então veja aqui, o problema não foi dar metade do dinheiro, você dá quanto você quiser. O problema foi, eles mentiram ao Espírito Santo. Debaixo daquela unção daquela igreja, irmão, não dava para fazer esse tipo de coisa. Então a palavra de sabedoria veio a Pedro, que ele não sabia do que tinha acontecido, mas Deus, ou melhor, de conhecimento, a palavra de conhecimento foi revelada a ele. Então muitas vezes isso acontece, Deus nos dá uma impressão, Deus toca na nossa vida, revela algo que nós precisamos trazer a respeito de alguém, de alguma pessoa, e quando nós falamos isso, né, o coração daquela pessoa geralmente é curado, é tocado, é transformado para a glória de Deus. E aí nós temos o discernimento de espíritos também, né? O discernimento de espíritos é quando você discerne a manifestação espiritual por detrás de algum comportamento. Você sabia que tem coisas que aparentam ser de Deus e são do diabo? Verdade. Por exemplo, Jesus, ele estava falando para os seus discípulos que ele deveria morrer, ser crucificado, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. O que Pedro falou para ele? Um discípulo de Jesus, hein? Não, Senhor, tenha misericórdia de ti, não permitas que isso aconteça com o Senhor. Jesus discerniu na hora que era o diabo. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do diabo. Então nós temos que ter discernimento de espírito, porque até coisas que os irmãos trazem para nós, ou um para o outro, como espirituais, pode ser demoníaca. E aí entra o quê? O discernimento de espíritos. Nós discernimos os espíritos que estão por trás de algumas manifestações. Quando Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, tinha uma mulher que ia atrás dele dizendo assim: esses homens que vocês estão vendo aí são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade. Durante dias ela foi atrás de Paulo e dos companheiros de Paulo falando isso: esses homens que vocês estão vendo aí são servos do Deus Altíssimo. Chegou um momento que Paulo discerniu: isso é coisa do diabo, cara. Virou para trás, repreendeu o demônio e a mulher foi liberta. Era um demônio que estava ali usando a mulher. Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e a partir daquele momento ela parou de adivinhar, né? E ela era uma escrava, dava lucro aos seus senhores. Inclusive Paulo foi preso, né? Foi levado ali a um lugar de julgamento, digamos assim, porque ele operou essa libertação na vida dessa mulher. Mas ela falava alguma mentira? Não, ela falava verdades. Mas Paulo discerniu que era um espírito maligno. Então esses são os dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Temos os dons de expressão, línguas, interpretação de línguas e profecia. Línguas aqui eu já falei para vocês, né? Então aqui no caso é essa mensagem direta, esse idioma que muitas vezes nós podemos falar ao estarmos orando. Aqui não é essa língua para edificação pessoal. Temos a interpretação de línguas, quando uma pessoa fala em línguas e outra interpreta, ou ela mesmo fala e ela mesmo interpreta. E temos a profecia, que são dons de expressão, quando a igreja é edificada. Quando Deus traz uma palavra de interpretação de línguas ou uma palavra profética, a Bíblia diz que a igreja é edificada. A profecia vem para edificar, para exortar e para consolar. Porém, a profecia ela deve ser sempre julgada, tá, irmãos? Quando alguém traz uma palavra profética, nós precisamos julgar se essa palavra realmente vem de Deus ou não.
né? Então o julgamento faz parte também da profecia, porque às vezes a pessoa pode trazer uma palavra como se fosse de Deus, e às vezes é algo do coração dela, né? Isso também pode acontecer, mas a igreja é edificada com a profecia. E finalmente, nós temos os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de cura e os dons de milagres, tá? Agora, essa fé aqui, irmãos, não é a fé que você tem, por exemplo, para a salvação da tua alma, né? É uma fé sobrenatural, que vai levar você a operar coisas miraculosas. Então, geralmente, o dom da fé está muito ligado ao dom de cura e ao dom de milagres. Porque, por exemplo, vamos pensar, vamos ser aqui bem sinceros, eu preciso de uma fé de um tamanho X para orar por alguém e essa pessoa ser curada, por exemplo, de uma dor de cabeça, não é verdade? É uma fé que não exige tanto. Agora, quem tem fé aqui para orar por um morto, por exemplo, e esse morto ressuscitar? Né? Jesus teve, né? Inclusive ele orou por um morto de 4 dias, Lázaro, né? E ele disse: Lázaro, vem para fora. O cara já estava apodrecendo no sepulcro lá. Ele mandou abrir e falou: vem para fora. Então isso é o dom da fé, seguido de milagres, né? É uma fé que crê em algo sobrenatural. Como Paulo, né? Paulo estava num navio. Aquele navio estava a ponto de naufragar devido às tempestades, enfim, e Paulo teve a fé de dizer assim: ó, ninguém desse navio vai morrer, não precisam se preocupar, Deus me falou, né, nenhum de nós vai perecer. O navio naufragou e toda a tripulação, todos aqueles que estavam dentro do navio foram salvos, chegaram são e salvos numa ilha chamada Malta. Tudo isso também como resultado da fé de Paulo, né? Então uma fé que é diferente dessa fé que muitas vezes nós temos, né? Então, repito, você orar por uma unha encravada é um nível de fé, né? Agora, você orar por um cadeirante, por um paralítico levantar da cadeira de rodas, o nível de fé é um pouquinho maior, aí você precisa do dom da fé, né? E aí vai ser seguido do dom de cura, né? Eu nem preciso falar muito de cura, é só você ler os evangelhos e você verá que as curas, né, os milagres fizeram parte do ministério de Jesus e dos apóstolos. E também os milagres, né, que é quando manifestações assim, até mesmo de poder na natureza acontece. Você sabe que tem na Bíblia passagens, por exemplo, onde o sol parou, a lua parou, né? O dia foi mais comprido naquela passagem. Também temos passagens na Bíblia onde o mar vermelho se abriu, né? Vemos passagens na Bíblia, como eu falei, onde um morto de 4 dias foi ressuscitado. Vemos passagens na Bíblia onde água foi transformada em vinho, onde peixes e pães se multiplicaram. Então isso são milagres, são coisas que naturalmente não acontecem, impossíveis de acontecer a nível natural, só são possíveis acontecer a nível espiritual. E é esse tipo de igreja que nós queremos ser, irmãos. Nós não queremos ser uma igreja qualquer, nós queremos ser uma igreja que realmente vive no contexto da igreja do primeiro século. Porque eu acredito que a igreja do primeiro século começou com poder. E aí veio a história da igreja e, principalmente a partir do ano 300 depois de Cristo, a igreja começou a ter uma decadência muito forte, a ponto de ser uma igreja apóstata, né? Uma igreja que cobrava indulgências para as pessoas serem salvas, enfim, né? Aí começa a reforma protestante. No ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero prega ali na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses da reforma protestante. E a partir dali a igreja vem sendo restaurada, né, nas suas verdades. E nós estamos vivendo talvez os últimos dias. Ou melhor, estamos vivendo os últimos dias, né? Estamos na reta final da igreja. E nós acreditamos que a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja restaurada e vai viver experiências semelhantes às experiências vividas pela igreja do primeiro século. Posso ouvir um amém? Você crê de coração? Então nós precisamos buscar isso, clamar, buscar a Deus para que o Espírito Santo se derrame sobre nós e para que nós possamos ver milagres de Deus na nossa vida. Imagine, você está evangelizando alguém no teu trabalho e o cara está duro de coração, não quer aceitar Jesus. Daqui a pouco Deus te dá uma palavra de conhecimento, você revela algo da vida dessa pessoa que humanamente seria impossível de você saber,
E a pessoa diz: como é que você sabe disso? É Jesus. E aí você entra com Jesus. Dificilmente essa pessoa não vai entregar a sua vida para Jesus. Então nós precisamos da manifestação poderosa de Deus na nossa vida. Nós só podemos ser uma igreja saudável, uma igreja que cumpre os seus propósitos, se nós vivemos debaixo da unção e do poder espiritual. Então quero desafiar a igreja nessa manhã a se render completamente ao Senhor. Quero desafiar a igreja nessa manhã a crer nessas promessas de Deus, que Deus quer que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Quero desafiar a igreja nessa manhã a se arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, os pecados que temos cometido por palavras, por pensamentos, por ações. Precisamos descansar nas promessas de Deus, pedir que o Senhor nos abençoe. Esqueci desse detalhe, né? A Bíblia diz assim: que pai que se o filho pedir pão vai dar pedra, ou se pedir água, vai dar uma serpente, por exemplo. Se vós sendo pecadores, vós sendo maus, dão boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, e nós também vamos aqui nessa manhã impor as mãos sobre a igreja para que nós venhamos a receber do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai nos consolar. O Espírito Santo, Ele promete não nos abandonar, Ele promete nos dar vida, e nós queremos fluir nesse rio, amém? Nós queremos mergulhar nesse rio, não queremos fazer a nossa vontade aqui na nossa igreja, queremos mergulhar no rio de Deus, para que o rio nos leve na direção que o Espírito Santo deseja. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, quero chamar o louvor aqui à frente.